Olá, nono ano. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero também que vocês tenham aproveitado bem esse final de semana que passou. Hoje nós estamos iniciando mais uma semana com videoaulas. Vamos lá então? Eu deixei aqui no quadro o cabeçalho, eu peço por favor que você o copie, tem o nome da escola Terra Mater, a data de hoje, dia 4 de maio, o conteúdo que nós estamos estudando, gênero textual conto, e a habilidade que nós estamos desenvolvendo ao estudar este conteúdo, que consiste em compreender as características do gênero textual conto. Para hoje nós temos um momento de meditação, a correção e novas atividades. Turminha, eu gostaria de ressaltar que a meditação é importantíssima para que nós possamos nos concentrar melhor nas videoaulas. Então, eu gostaria que você, caso não tenha feito, fizesse a meditação agora. Então, dê uma pausa nesse vídeo, faça a meditação de uma maneira tranquila. A meditação de hoje é guiada pela professora Amanda. Aproveite os benefícios desse momento e depois volte para continuar assistindo a videoaula, ok? Vamos lá, então? Nós temos alguns exercícios na parada obrigatória. Começa ali na página 55. Esses exercícios, eles são referentes ao texto. O Caso da Vara. Esse conto ele foi escrito pelo Machado de Assis. Ele foi publicado em 1891, então ele tem já muitos anos. Nós vamos refletir um pouquinho sobre os elementos deste conto, ok? Bom, ele foi publicado, então, como eu falei, em 1891, portanto ele é posterior à abolição, e ele tem uma cena de violência a uma personagem de 12 anos, a Lucrécia, que é uma escrava doméstica. Esse conto tem uma cena que faz alusão aos pensamentos escravistas, ok? Ele é dividido em alguns momentos, vamos relembrá-lo? Então nós temos ali o jovem Damião, que foge do seminário porque ele não quer ser padre, ele não tem coragem de ir diretamente para sua casa, porque ele seria repreendido pelo pai, então ele tem medo de enfrentar esse pai autoritário. Ele foge, então, ele chega à casa de uma mulher, a Sinhá Rita. Lá ele explica o que aconteceu, pede auxílio a Sinhá Rita. A Sinhá Rita manda chamar o João Carneiro, que é padrinho deste seminarista, do Damião, pedindo então que o João Carneiro intervenha entre o Damião e o pai dele, ok? Na esperança então de uma resolução para esse problema, né, para esse jovem fugitivo. Então, nós temos uma cena que acontece durante o conto, em que o Damião, contando piadas, faz com que uma das escravas da Sinhá Rita, a Lucrécia, de 12 anos, ria, né? E aí, isso faz com que ela se distraia no trabalho, e a Sinhá Rita promete, então, castigá-la caso ela não consiga dar conta dessa atividade. Muito bem. Nós temos este conto nos traz então um pouco das características da personalidade desses personagens. Sinhá Rita, assim como provavelmente deve ser o pai do Damião, tem personalidade muito forte. E o Damião, a gente percebe que diante da atitude dele, ele é egoísta, ele pensa em si e ele tem medo de tomar uma atitude no final desse conto, né? Quando a Sinhá Rita pega a Lucrécia pelo braço e tenta alcançar a vara que está ali no sofá, na poltrona dela, e não consegue, ela pede ajuda para o Damião. E o Damião havia dito que ele apadrinharia a Lucrécia, né, a defenderia, caso ela não conseguisse terminar o serviço. Isso ele faz lá no meio do conto. E no final do conto, essa personalidade dele é provada. E aí a gente percebe que ele tem um comportamento muito egoísta, né? Apresenta-se a personalidade dele dessa maneira, como uma personalidade egoísta e até mesmo uma personalidade fraca. Okay? Vamos analisar então a primeira questão ali. Em relação ao conto O Caso da Vara, de Machado de Assis, quais fatores são colocados em contraste para que Damião sinta-se culpado? Bom, isso acontece porque tem-se um fato dele prometer apadrinhar a Lucrécia
caso ela não acabasse de realizar a tarefa que era de incumbência dela. E o fato de Sinhá Rita pedir que ele alcançasse uma vara para bater na menina. E aí ele ficou naquele impasse, porque ele havia prometido ir em defesa da garota, mas ao final a gente percebe que ele não fez isso. E como todo conto muito bem escrito, este aqui mexe conosco. E a questão número 6 nos pergunta: esse conto tocou-lhe de alguma forma? Que sentimento ele despertou em você? Explique-o com suas palavras e escreva os motivos para tal sentimento provocado pelo conto. Sem dúvida, é um conto forte porque nos faz refletir sobre uma atitude que deveria ser tomada, um olhar que se deveria ter para o outro e não teve. Ok? Então essa resposta vocês podem colocar no caderno e quando as aulas voltarem à sala de aula nós retomamos. Ok? Vamos então agora para um outro texto. É o texto O Peru de Natal. Também é um conto e tem nele algumas questões para que nós possamos refletir. Vamos lá então? O que significava familiarmente felizes antes da morte do pai para o autor do texto? Bom, significava, nós vamos encontrar esta resposta ali logo no comecinho, na segunda linha diz familiarmente felizes, depois ele traz uma definição do que seria para ele, antes da morte do pai, uma família feliz. Então, significava uma família honesta, sem crises, um lar sem brigas internas e sem dificuldades financeiras. Então, essas informações são encontradas de forma explícita dentro do texto. O que impedia que a família aproveitasse a vida? Veja bem, ali aproveitasse está entre aspas. O que dificultava, o que impedia que a família aproveitasse a vida? Um dos fatores que impedia que essa família aproveitasse melhor a vida era a natureza cinzenta do pai, que é considerado como uma vida sem lirismo. Está logo na sequência do que nós temos ali no primeiro parágrafo ainda. Você vai encontrar essa resposta lá, né? A natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltava aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais. Meu pai foi um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Então perceba que ele traz uma descrição, de acordo com a visão dele, do que era o pai. Então o pai não proporcionava à família esse aproveitamento da vida, impedia que isso acontecesse. Quais foram as loucuras cometidas pelo autor ao longo da vida? No texto há algumas. Bom, ele cita ali no terceiro parágrafo, você vai encontrar essa resposta ali. Regularmente, ele arranjava uma reprovação todos os anos, um beijo às escondidas numa prima aos 10 anos, ele ser descoberto por uma tia, as lições que ele recebia dos parentes, né, repreendendo o comportamento e a atitude dele. Depois, por que o autor compara a antiga ceia de Natal ao seu pai? Que características semelhantes há entre a ceia e o pai? Bom, a ceia era simples, era rotineira, monótona, sem coisas novas, sem o que ele chama de loucuras. Então, o que era para ser um momento de festividade, em que eles pudessem aproveitar, né, o momento, né, brindar ali a felicidade, essa vida familiar, não acontecia, né, porque de certa forma eles eram impedidos, o conto nos diz isso, né? Porque peru era considerado prato de festa, de luxo na casa do autor. Porque o autor não queria convidar ninguém para comer peru na ceia de Natal que se aproximava? Bom, porque o peru era um prato de festa, muitos parentes iam por causa justamente do peru, das empadinhas e de outros doces que as mães desse personagem preparavam. Nós também temos ali a questão de, mesmo essa refeição sendo preparada ali pela tia, pela mãe, pela irmã dele, elas dificilmente comiam, elas serviam aos outros convidados, mas elas não comiam, não aproveitavam desse banquete. Então, na verdade, o banquete era mais para os outros, para os parentes, do que para eles mesmos.
E, na verdade, ninguém sabia, de fato, o que era peru nessa casa, né? Peru era resto de festa, eles comiam só o que sobrava do que os outros convidados tinham comido. Então, por isso que ele faz essa comparação. 12. Por que o autor chama aquela ceia de milagre digno do Natal de um Deus? Bom, porque a ceia transbordava de amor, do amor pelas três mães e pelos outros irmãos, alegria por estarem finalmente saboreando um peru, né, sem ter que dividir, sem ter que comer as sobras, né? O peru era o prato principal, todos podiam se servir à vontade. E a solidariedade, porque o autor até comeria menos só para que a mãe ou os outros pudessem comer mais. Então, essa ceia, que ele intitula aqui Milagre Digno do Natal de um Deus, acontece depois da morte do pai, do patriarca, ok? Vamos então para a próxima questão. Por que motivos a família desandou a chorar no meio da ceia de Natal? Por emoção de comer um prato recheado de peru e também por essa ceia trazer a lembrança a figura do pai. Então isso, de certa forma, comoveu os participantes desse banquete. 14. Qual foi o marco da ceia que fez todos se acalmarem e ficarem novamente alagados de felicidade? Foi a fala do autor, porque quando ele menciona ali que é mesmo, mas papai que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar por nós, papai lá do céu, há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru, contente de ver nós todos reunidos em família. Então, de certa forma, ele tenta tranquilizá-los, lembrando, né, que o pai gostaria que eles estivessem aproveitando esse momento, afinal o pai trabalhava tanto para dar o sustento e trazer dignidade a essa família. Então, de certa forma, ele não pensa bem nisso, a gente percebe, né? Na verdade, essa ceia é muito diferente das anteriores, né? Mas ele fala isso justamente para tranquilizar esses outros personagens do texto. Ok, turma? Como atividade, então, eu vou deixar para que vocês realizem os exercícios da parada complementar, para que nós possamos fechar o conteúdo desses gêneros narrativos. Nós temos ali na parada complementar, na página 64, 65 e 66. Por favor, faça a resolução destes exercícios. E esses exercícios eu vou corrigir quando nós voltarmos a ter as atividades lá na escola, ok? Então, um grande abraço, desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula.